Fala galerinha, beleza? Aula de Física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha! Pessoal, não se esqueça de inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e acompanhe a nossa playlist aí na descrição com todas as aulas para o segundo ano. Lembrando que você é inscrito e marcando o sininho, você recebe em primeira mão as nossas aulas, né? Preparando você para o Enem e para o seu ensino médio. Fechou? Beleza? Então, olha só. Hoje, continuando nosso assunto de termologia, temos aqui trabalhando as últimas dilatações, né? Vimos na aula passada dilatação linear, superficial e volumétrica. E agora temos a dilatação dos líquidos, que também é uma dilatação volumétrica, mas com uma característica especial. E além da dilatação dos líquidos, tem uma dilatação da água, que tem uma irregularidade. Por isso que é conhecida como dilatação irregular da água. Fechou? Hoje a aula está top 10 e você acompanha aí para saber de vários detalhes dentro da física que provavelmente você ainda não sabia. Fechou? Vamos lá então? Galerinha, então, iniciando a nossa aula. Então, iniciando a nossa aula aqui, olha, nós vamos ter inicialmente um recipiente e vamos aquecer esse recipiente aqui. O que vai acontecer? Olha, o recipiente esquenta primeiro, porém, ele tem um baixo gama. O que é o gama? O gama é o coeficiente de dilatação. Lembra que depende do material que você tenha? Pois bem, esse recipiente que é o sólido, perfeito, ele vai esquentar primeiro. Logo, o que acontece com ele? Ele vai dilatar. Vendo que esse aqui está maior? Ele vai dilatar primeiro mais do que quem? O líquido. Tá certo? Porque ele esquenta primeiro. Beleza. O líquido tem maior gama. Aí que está o detalhe, olha só. E assim que aumenta a temperatura, ele dilata mais do que o recipiente. Então o líquido ele tem a capacidade de dilatar mais do que o recipiente em função de ter um gama maior, de ter um coeficiente de dilatação volumétrica maior. Resultado que nós vamos ver é o seguinte: depois que o líquido enche completamente esse recipiente, devido à dilatação, ele vai começar o quê? A derramar. Só que quem observa, se pegar um recipiente já inicialmente cheio, o que vai parecer? Vai parecer que ele só dilatou o que ele derramou. Beleza? E aí, olha, ao ponto de derramar. Ele vai esquentar tanto que vai derramar. O líquido extravasado é o que chamamos de dilatação aparente. A gente fala que essa variação de volume é a variação de volume aparente. Onde é ela? É desse cara aqui, ó. O que extravasa, o que transborda. Beleza? A gente fala que é uma variação de volume aparente. Por quê? Porque aparenta que só esse cara aqui dilatou. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade, o recipiente dilata, o líquido dilata mais ainda e faz com que acabe derramando do recipiente. Fechou? Deu para entender isso aí? Então, olha só o próximo slide aqui. Olha aqui, galerinha, o que vai acontecer? Esse cara que vai derramar aqui, vai ser chamado de quê? Vai ser a minha variação de volume aparente, ou seja, a minha dilatação aparente. Eu sei que aqui dilatou o recipiente e o líquido. Então, eu tive uma variação do volume do líquido que, se não tivesse derramado, ia ser igual a quem? A variação do volume de quem? Do recipiente. Seria igual. Mas derramou, não derramou? Então o líquido, além de igualar com o do recipiente, o que acontece? Extravasou. Se extravasou, ou seja, derramou, é porque a variação do meu líquido não foi só igual à variação do volume do recipiente. Eu tenho que somar aqui o que ele derramou. Tá certo? Ou seja, o aparente. Então, essa vai ser a minha fórmula. Beleza. Mas aí você vai lembrar que a variação do volume, ela é calculada como? Variação do volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes a variação de temperatura. Esse cara aqui serve tanto para o meu líquido, quanto o meu recipiente, quanto para o valor
aparente. Beleza? Dessa forma, se a variação de volume serve para esses três caras, que é aquela forma que nós vimos na aula anterior, o que eu vou observar? Eu tenho um volume inicial e eu tenho um gama aqui. Esse gama vai depender de quem eu estou trabalhando. De tal forma que, se eu pegar e quiser saber o gama do líquido, basta que eu some o gama do recipiente, que é o do material do recipiente, mais o gama aparente. Então essa fórmula aqui também vai ser importantíssima para eu poder calcular. E observa que ela segue exatamente a mesma estrutura da variação do volume. Então se você entendeu essa fórmula aqui, olha, esse cara aqui vai apenas seguir o superior. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então olha só. O que a gente tem que entender aqui? Quando esse cara aqui dilatar, o meu recipiente dilatar, o líquido também vai dilatar. A tal ponto que vai o quê? Derramar. Esse cara que derrama eu chamo de quê? Volume aparente. Variação de volume aparente. Então, se o volume do líquido fosse igual ao volume do meu recipiente, eu não ia ter esse cara. Mas derramou, não derramou? Se derramou, é porque eu tenho que somar no volume do recipiente, porque ele ultrapassou o volume do recipiente, o quê? A variação de volume aparente. Deu para entender isso aí? Besteira, né, cara? Olha só, nem acredito que é só isso. Ah, moleque, vamos lá. Então, galerinha, olha aqui, para a gente verificar isso, eu coloquei aqui a comparação dos coeficientes de dilatação entre sólidos e líquidos. Alguns apenas, tá certo? Olha, dos líquidos, a gente vai ter esses caras aqui, ó, da gasolina, do álcool etílico, do petróleo e da água. A média deu 0,00341. Eu coloquei dessa forma aqui, né, da forma decimal e não em potência de base 10, para você ficar mais fácil você visualizar, tá certo? Porém, nas suas provas de Enem, normalmente vai vir dessa forma aqui. Eu só fiz transformar, beleza? Para a forma decimal. Aquele macete que a gente sabe de andar a vírgula, beleza? E aí, olha o que acontece. Eu vou pegar esse cara aqui e vou comparar ele com os sólidos. O sólido aqui, ó, alumínio, latão, cobre, vidro, pirex, né? Vidro, pirex. Observa que esses sólidos aqui, olha, esses valores, eles são menores que esses valores. E eu fiz uma média aqui para a gente poder comparar melhor. Esse cara, essa média, tem um valor muito menor do que esse cara aqui. De tal forma que esse cara aqui é em torno de 225 vezes maior que o sólido. Isso quer dizer o quê? Que o líquido, em média, desses líquidos aqui, dilatam 225 vezes mais do que o sólido. Então, é provável que a gente usando um metal desses aqui e um líquido desses aqui, ele derrame? Certeza, né? Se chegar a uma temperatura suficiente, ele vai derramar. Se a gente pegar, como a maioria das questões, esse tipo adota, pega um recipiente, né? Esse meu recipiente, ele já começa com ele cheio. Se eu começo com ele todo cheio, totalmente cheio, o que acontece? É óbvio que quando eu esquentar esse meu recipiente aqui, ele vai derramar o líquido. Por que ele vai derramar o líquido? Porque rapidamente ele entra em equilíbrio térmico. Então a temperatura do recipiente, a gente adota que assume a mesma temperatura do líquido. Como o líquido é 225 vezes, em média, nesses líquidos e sólidos aqui, comparando os dois, maior, o que é maior? O coeficiente de dilatação, é disso que a gente está falando, isso quer dizer que ele dilata em torno de 225 vezes mais. Beleza? Fechou? Tranquilo, garotinhos. Tranquilo, galerinha? Fechou? Então deu para entender essa ideia aqui bacana? Olha lá, por que esse cara aqui vai derramar, né? Vai chegar ao ponto que se a gente esquentar muito, ele vai derramar. Tá aqui as gotinhas, né? As gotinhas caindo. Ele dilata 225 vezes mais do que o sólido. Ah, moleque, besteira, né, cara? Bora? Então, galerinha, com isso a gente fecha a ideia de dilatação. Vimos dilatação linear, que considera apenas uma dimensão. Dilatação superficial, que considera duas dimensões. Dilatação volumétrica, que considera três dimensões. E a dilatação dos líquidos, que tem esse detalhe da dilatação aparente. Fechou? Vamos lá, então? Próximo tópico? Próximo tópico, olha só. Eu trouxe um negócio interessante aqui para vocês, olha. O que esse homem está fazendo? Dá para você perceber lá, ó? Tem um cara aqui de costas, sentado, né?
Você não pensou que ele está negociando, não, né? Não, tenho certeza. Você não pensou nisso. Deixa pra lá. Bora. Então, olha lá. Tem um rapaz ali, olha, sentado num negócio ali, não é isso? O que ele está fazendo, né? Olha, essa imagem está mostrando pra gente só o puro gelo, só neve. O que esse cara está fazendo sozinho ali? Será que ele está realmente fazendo aquele negócio que a gente está pensando mesmo? Rapaz, será? Na verdade, ele está fazendo isso aqui, olha. E o que é isso que ele está fazendo com esse ferro aqui? Cara, você nem imagina. Olha o que ele está fazendo. Isso é muito comum no Canadá, tá? Ele faz um furo na neve, tá? Começa a fazer uma perfuração aqui, é tipo uma broca que você tem aqui. Aí, olha, perfurou, chegou lá no líquido e puxa. Quando ele puxa, você viu o que ele fez? Ele fez um buraco. Um buraco e aqui embaixo é um rio congelado, tá saindo água aqui, né? O que ele vai fazer aqui? Sabe o que ele vai fazer, cara? Olha aqui. Ele vai pescar. Naquela foto que ele estava sentado, ele estava com uma varinha ali pequenininha. Mas, na verdade, ele estava pescando. É assim que os caras pescam no Canadá no tempo do frio. No lago congelado. A pergunta é, Fontinelli, isso é conversa, Fontinelli. Porque se o lago congelou, o peixe também está congelado lá dentro. Não tem como ele pescar. É, meu cara. Aí que você se engana. Olha lá. Quando temos um cara pescando, a temperatura na superfície, aqui na parte externa, é em torno de menos 10 graus Celsius, por exemplo. A água congela a 0 graus. Então tá aqui, ó. Ela tá congelada. E ela faz uma camada. Uma camada isolante mesmo. Tá certo? E aí o que acontece? O peixe, ele fica lá embaixo de boa. Lógico que ele está adaptado a essa temperatura, né? Não é toda espécie que vai sobreviver no local tão frio assim. Mas aqui, olha, o que acontece é interessante. Nós vamos observar que a água mais fria, né, com menor temperatura, ela tende a descer. E a água com maior temperatura ela tenderia a descer, não é isso? Maior temperatura. A água com menor temperatura, ela tenderia a descer, porque o volume diminui. Só que a água tem uma outra jogada. Ela tem uma dilatação irregular, que muda todo o comportamento da água. Então, como é que ela funciona? Olha só, ela vai funcionar assim, ó. A água forma camadas de tal forma que lá no fundo aqui, ó, não sei se dá para você ver, ela tem 4 graus Celsius. E uma parte mais superior, que é gelo, 0 graus Celsius. Beleza? Então, olha, se a gente for analisar, existe uma camada de gelo e outras camadas de acordo com a temperatura, porque a densidade vai mudar. Só que essa densidade aqui não é aquela densidade de comportamento que nós vimos lá no círculo de convecção. Esse cara aqui, ele tem um comportamento diferente. Então, a água muda o seu comportamento aqui em função de uma alteração da característica da água. Por isso que ela é chamada de dilatação irregular da água, ou anômala da água. É uma anomalia que existe. Não muito comum em qualquer substância. É raro. Algumas substâncias vão ter. Vamos analisar isso aí, beleza? Praticamente todas as substâncias, quando começam a aquecer, ela começa a dilatar. Tá certo? A água deveria ser assim, só que não é. O que acontece com a água? O volume deveria aumentar com o aumento de temperatura. Olha, isso aqui está em temperatura θ igual a graus Celsius, de 0 e vai aumentando de 4 em seguida. O que deveria acontecer com o volume dele inicial? Está aqui em V0 e começa a aumentar. Mas não é isso que acontece com a água. A água, ao invés de aumentar o volume dela, ela começa a diminuir. Olha aqui, ó. Ela começa a diminuir. Então ela diminui. Até quanto? Até 4 graus Celsius. Então, até 4 graus Celsius é o ponto de referência da água.
ela diminui a temperatura e depois começa a subir. Esse volume da água aqui, ó, a gente considera que é um volume mínimo da água. A quanto? A 4 graus Celsius. E aí o que acontece? Vamos aqui. Vamos entender quimicamente o que acontece. Quando a água chega a 4 graus Celsius, ela tem esse formato, H2O, não é assim? A água, H2O, olha aqui, ó. 2 hidrogênios e um oxigênio. O oxigênio aqui em vermelho e o hidrogênio aqui em cinza, tá certo? Ela tem umas ligações chamadas de ligações de hidrogênio. Essas ligações, elas se quebram quando elas chegam nessa temperatura. O que acontece com essas duas moléculas, então? Elas vão se aproximar. Só que, beleza, essa distância não é tão grande. Agora imagine milhões de moléculas diminuindo a distância entre elas. Aí começa a perceber algo. Resultado, o volume dela diminui. Quando? Quando ela atinge 4 graus Celsius. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio dela quebra nessa temperatura. Beleza. Se quebra nessa temperatura, esse volume da água, ao invés de aumentar, vai ao quê? Diminuir. Por quê? Porque quebrou a ligação de hidrogênio. Por que quebrou a ligação de hidrogênio? Porque ela quebra a 4 graus Celsius. Ah, tá. Esse é o segredo? Exatamente. Então, o que a gente tem que perceber aí? O gráfico, tá certo? E por que ele acontece? Olha lá, o meu volume inicial começa a diminuir até chegar no volume mínimo. Quando é que ele chega nesse volume mínimo? Quando a temperatura é 4 graus. E depois disso? Depois disso, o volume volta a aumentar. Por quê? Porque as ligações de hidrogênio voltam a restituir. Mas a 4 graus Celsius ela tem essa característica de quebrar. Beleza? E isso faz com que ela diminua o volume, porque não vai ter mais essa ligação, então elas se aproximam. Fechou? Deu para entender? Então vamos lá. Agora vamos fazer a comparação do volume e da densidade. Olha só. Densidade é igual a massa sobre o meu volume. Lembra daquela regra, né? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Lembra disso? O tempo todo a gente está batendo nisso, né? Passa o volume para lá multiplicando. Volume vezes a densidade é igual a minha massa. A massa, ela é constante. Eu não vou aumentar a quantidade de massa, nem diminuir a quantidade de massa aqui. Beleza? O que a gente vai observar, então? Que se o volume diminui, a densidade que aumenta. Então, olha só. O meu volume aqui, olha, ele está diminuindo de V0 até o V mínimo. Quando é que o V mínimo ocorre? Em 4 graus Celsius. Se o meu volume está diminuindo, o que acontece com a minha densidade? Ela vai o quê? Aumentar. Então ela começa aqui em um determinado valor e aumenta até chegar em 1. Então essa densidade aumenta em 1 quando? Quando ela está em 4 graus Celsius. Depois ela começa a descer. Por que ela começa a descer? Porque aqui começa a subir. Observa que quando eu tenho uma multiplicação, eles são o quê? Inversamente proporcionais. Se o meu volume diminui até 4, a minha densidade que aumenta até 4. Se o meu volume começa a aumentar, a minha densidade começa a diminuir. Por que, Fontinelli? Por causa da fórmula da densidade. Eles são inversamente proporcionais. Beleza? Agora olha aqui naquela figura que nós fizemos antes. Quem que fica mais no fundo? É sempre aquele cara que é mais denso. Então o cara que fica mais denso, ele fica aqui no fundo. Certo? Quem fica mais na parte superior? É aquele cara que é mais leve. O cara que é mais leve é o cara que é menos denso. Então, o cara de 1 grau Celsius, ele é menos denso. E o cara de 4 graus Celsius é mais denso. Olha lá, o pico da minha curva aqui, olha, é justamente no ponto mais denso. Esse cara aqui está mostrando o quê? A densidade do meu corpo. E aqui no caso da água. E aqui, olha, esse 1 está mostrando o quê? Que esse é a densidade o quê, pessoal? Densidade máxima. Quando é que eu tenho uma densidade máxima? É quando eu tenho o quê? Um volume o quê? Mínimo. Então observa, aqui eu tenho mais densidade, ele é mais denso, e aqui ele é menos denso. Tá certo? Por que ele é mais denso aqui e ele desce? Justamente porque o corpo mais denso tende a afundar. E o corpo menos denso, ou seja, o mais leve, tende a flutuar, tende a ir para cima. Só que aqui tem uma camada de gelo, então ele vai parar, ele não vai mais subir. Perfeito? Se esse cara aqui baixar a temperatura dele, vai aumentar a espessura da camada de gelo. Beleza? Mas o que você vai ter? Sempre uma camada
lá abaixo do zero, uma camada de 1, 2, e a tendência é com que ele aumente. E lá embaixo ele fica com 4 graus Celsius. Então onde é que o peixe vai ficar? O peixe vai ficar justamente aonde? Lá em 4 graus Celsius. Fechou? Deu para entender? Beleza, cara. Beleza? Então você não vai mais pensar que o cara estava lá fazendo as suas necessidades fisiológicas, né? Não, ele não estava fazendo isso. Ele estava fazendo o quê? Ele estava pescando, porque o peixe fica lá no fundo, porque lá no fundo é mais quentinho, né, cara? É, meu garoto. Então tem uma pergunta para você, que é a seguinte, olha, por que a garrafa estoura quando fica muito tempo no congelador? Olha aqui, a garrafa estourando, né? Então aqui, olha, eu coloquei uma tarja preta porque quando as pessoas morrem, a gente não pode colocar identificação, entendeu? Então olha só, aqui nós temos um refrigerante, tá? Refrigerante. E esse refrigerante aqui, olha, quando ele atinge uma temperatura muito baixa, ele estoura. Por que será? O que você acha? Hein? Já aconteceu isso com você? Você colocou uma garrafa, né, lá de refrigerante de vidro dentro do congelador e ela estourou. No outro dia que tu lembraste, quando tu foste abrir o congelador, como é que estava? Desse jeito aqui. Por que isso acontece? Olha só, nós vimos que a água ela tem um comportamento diferente. E o que você vai observar é o seguinte: boa parte do refrigerante ou de outras bebidas, até algumas bebidas alcoólicas, que não é o caso aqui, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter justamente uma grande composição de água. E o volume da água, ela diminui, se eu começar a diminuir a temperatura, ela diminui. Vamos analisar o gráfico aqui, ó. Ela diminui aqui, olha, à medida que a temperatura diminui. O volume, certo? Diminui. Isso aqui é o quê? Da água. Diminui, 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 diminui. Só que quando chega a 4 graus Celsius, o que acontece com o volume? Ela começa a aumentar. Ela tem esse comportamento anômalo, tá certo? O volume da água aumenta. O que acontece com o vidro do recipiente? Ele começa a diminuir, 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 diminuir e continua diminuindo, porque o vidro não tem essa anomalia, não tem a quebra daquela ligação química. Resultado disso, o volume da água está aumentando de 4 até 0, quando está diminuindo a temperatura, o volume está aumentando. Resultado, se o volume da água interna está aumentando, vai começar a forçar o quê? A parede interna do meu recipiente, do vidro. Se for vidro, o que pode acontecer? Quebrar o meu vidro. E se for uma latinha de refrigerante, o que acontece com a minha latinha? Tufa, para aumentar o volume. Tá aqui, olha. Observa que essa tampa aqui, ó, normalmente ela fica para dentro. Observa que aqui, nesse caso, ela tá o quê? Para fora, tá tufada, não é isso? Eu não sei se esse termo aqui em Goiânia é utilizado, em Goiás, mas em Belém é muito comum. Então, o que acontece? Ela aumenta o volume, por quê? Porque no refrigerante, você tem uma grande composição de água. E a água, quando diminui muito a temperatura, o volume abaixo de 4 graus Celsius, quando está diminuindo, né? Quando está nesse sentido aqui, ó, diminuindo a temperatura, a água, ao invés de diminuir o volume dela, o que acontece? Aumenta. De 4 a 0, ela vai aumentar o seu volume. Enquanto o metal continua o quê? Diminuindo o volume, assim como no vidro. Resultado disso, o refrigerante vai precisar de mais espaço, o líquido que está aqui dentro vai precisar de mais espaço, e aí ele vai ter que aumentar espaço de alguma forma. E a forma que ele encontra é tufando esse cara aqui. Fechou? Beleza? Top, né? Top de... Show de bola! Beleza, eu vou deixar uma questão para você. Baseado nos seus conhecimentos físicos, tá? Baseado nos seus conhecimentos físicos, eu te pergunto: qual o melhor horário para abastecer um carro? Seu carro, para abastecer seu carro, ou você mesmo, né? Tem um carro. E aí? Que horas é a melhor hora para você abastecer seu carro? Observa que lá no início da aula eu te dei o coeficiente volumétrico de dilatação da gasolina. Certo? E nós podemos pegar também o volume de um tanque de gasolina. Quantos litros dá? Em torno de 40, 50 litros, não é isso? 45 litros. Coloca o volume aí de inicial do seu tanque de 50 litros.
Tá certo? Eu te pergunto, qual é a melhor hora para a gente poder calcular e quanto é a diferença aí, se a gente pegar a temperatura mínima em Goiânia, dá em torno aí de 10 graus, né? Num dia que dê muito frio, 10 graus. E nesse mesmo dia, ela não vai passar de uns 25, né? Então a diferença de temperatura é de 25 graus Celsius. Nessa variação aí, certo? Em cada tanque, qual vai ser a diferença de volume do tempo, do horário que eu pego melhor para você abastecer e o horário que a gente pegue maior? E aí você pode até fazer uma outra continha se você quiser. Você já tem dados suficientes para isso. Você pode verificar se eu abasteço um tanque por semana, quanto é que vai me dar de diferença de preço, né? Durante um ano, eu abastecendo sempre no horário melhor para a gente abastecer o carro, sendo que deu uma diferença sempre de 15 graus. São coisas que a gente tem que prestar atenção para que a gente possa economizar. E aí o caboclinho que sabe física, ele sai na vanguarda, né? Ele sai na vantagem porque ele vai poder analisar a situação. Fechou? Essa pergunta aqui é para vocês. Bata a cabeça aí, tire dúvida. Essa resposta vai estar lá no meu Instagram, Fontenelle George. Semana que vem eu vou colocar lá no meu Instagram para que você possa verificar se você fez tudo direitinho. Beleza? Tranquilo? Galerinha, parte teórica fechamos. Vamos entrar nos exercícios. No próximo vídeo, não para essa aula. Continua lá no próximo vídeo para você poder exercitar o que você acabou de aprender. Beleza? Detalhe, galera, não esquece. Aula, você assiste, é com o caderno do lado, fazendo as observações e acompanhando tudo direitinho. Beleza? Fechou? Vamos lá então, galerinha. Um abraço e não sai daí. Continua na nossa próxima aula de exercício. Valeu! Até mais. Tchau, tchau.